Mais um capítulo do suposto escândalo de corrupção conhecido como rachadinha. Desta vez, possíveis funcionários fantasmas do vereador Carlos Bolsonaro teriam como endereço de cadastro uma casa onde o pai, Jair Bolsonaro, já morou. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a então casa de Bolsonaro era o endereço de cadastro de funcionários fantasmas do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, na Receita Federal e também na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Rachadinha, rachadão, todos esses nomes remetem a algo sem maior gravidade, a um crimezinho, um desvio, mas na verdade é crime de peculato. O Carlos Bolsonaro, veja só, lá em 2021, começou a ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E agora ele pode responder por esse crime que tem até prova contra si. O Ministério Público informa que encontrou um caminho para responsabilizar o filho do 03 de Bolsonaro, o Carluxo, por peculato. Lá no começo, o Ministério Público indicou a movimentação de 2 milhões de reais por funcionários do gabinete do vereador de 2009 a 2018. Criminalistas consideram o crime peculato. Um laudo, inclusive, emitido em meados do ano passado, comprovou a rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro e o MP começou a apurar de novo, não é, depois de ter interrompido essa investigação, retomado, se o vereador se beneficiou. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo e compartilhe. O gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, desde 2018, o chefe do gabinete, Jorge Luiz Fernandes, recebeu um total de 2 milhões de reais em créditos provenientes das contas de outros 6 servidores nomeados pelo filho 02 do ex-presidente. Você veja só, levantada pela equipe do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio, a movimentação financeira é a prova mais consistente obtida pela terceira Promotoria de Justiça de Investigação Penal especializada na investigação sobre suspeita de rachadinha no gabinete de Carlos na Câmara Municipal. Com apreensões em operação da ABIN, a expectativa a partir de janeiro deste ano é que os demais inquéritos contra o vereador Carlos Bolsonaro avance. Alvo da PF, o Carlos Bolsonaro também é investigado por rachadinha. O alvo da Polícia Federal, no dia 29 de janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro já esteve na mira de outras investigações sobre suspeitas de ser articulador de esquema de divulgação de notícias falsas e de desviar salário de assessores em seu gabinete na Câmara do Rio. O filho do Bolsonaro, Carlos, foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da operação que investigou monitoramentos ilegais da ABIN. E também tem a rachadinha, não é? E fake news, ele montou um esquema de divulgação de fake news. O Ministério Público do Rio de Janeiro viu operação contra Carlos Bolsonaro como o último suspiro para o caso das rachadinhas. E isso aconteceu no início deste ano, em 29 de janeiro. Os materiais foram apreendidos pela PF, uma planilha ou algo do tipo que comprove a rachadinha é algo que está no radar do Ministério Público. Focada no esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligências, a operação de 29 de janeiro contra o Carlos Bolsonaro também contribuiu para outra investigação conhecida envolvendo a família do ex-presidente. No Rio, Carlos ainda tem aberto contra si o inquérito das rachadinhas, como são chamados os desvios de salários de assessores fantasma. E em abril
o Ministério Público diz que achou um caminho de investigação para a rachadinha de Carlos Bolsonaro. O Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou um caminho de investigação que pode confirmar que o vereador cometeu o crime de peculato, conhecido como rachadinha, em seu gabinete na Câmara do Rio. Na última terça-feira, o órgão recebeu o laudo das movimentações financeiras de Carlos e 26 assessores e empresas ligadas ao vereador. O laudo mostrou que o dinheiro dos assessores percorreu um caminho que pode ser direcionado a Carlos, ou seja, salários de assessores podem ter sido usados para pagar as despesas do filho dele, de familiares ou até mesmo depositado em contas bancárias relacionadas ao vereador. O Ministério Público do Rio de Janeiro, contudo, ainda não consegue afirmar se houve crime ou não. Os promotores responsáveis pelo caso ainda estão fazendo a análise jurídica dos dados, que pode revelar novos personagens que participaram ou operaram o suposto esquema. Bom, agora o Ministério Público está perto de denunciar ou livrar Carlos Bolsonaro por rachadinha. As partes envolvidas se manifestaram na investigação sobre essa prática no gabinete de Carlos Bolsonaro como vereador. A investigação da rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro chegou à reta final no MPRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, e as partes já se manifestaram na investigação. E agora o órgão decide se pede o arquivamento ou apresenta denúncia contra Carlos e mais 26 assessores. O Ministério Público do Rio de Janeiro finalizou em fevereiro deste ano o relatório da perícia dos dados da quebra de sigilo de Carlos, dos 26 assessores investigados e de empresas ligadas ao vereador. As partes então receberam acesso ao laudo da perícia e tiveram o direito de se manifestar ao Ministério Público. A defesa de Carlos Bolsonaro se manifestou nos autos da investigação e os méritos da manifestação e do laudo da perícia, entretanto, ainda não foram revelados. A primeira versão do relatório pericial ficou pronta em abril de 2023, mas a investigação fez novas perguntas. Quase um ano depois, o relatório chegou à sua versão final. Na primeira versão, o órgão apontava que existia um caminho para comprovar a prática de rachadinha, como você acaba de ver. O laudo mostrou que o dinheiro dos assessores percorreu um caminho que pode ser relacionado a Carlos, ou seja, o salário dos assessores podem ter sido usados para pagar as despesas do filho do ex-presidente Bolsonaro, de familiares ou até mesmo depositados em contas bancárias relacionadas ao vereador. O fato é que o Ministério Público já está nessa de idas e vindas há muito tempo, mas agora o Ministério Público tem um novo comando e a possibilidade de esse sujeito responder de fato por pelo menos esse entre seus outros crimes é grande. O Conselho de Ética da Câmara, no entanto, analisa pedido de cassação de Janones por suposta rachadinha. Você veja que ele já está no Conselho de Ética na Câmara em pouquíssimo tempo, está para ser julgado Janones por uma suspeita de rachadinha, por um áudio que teve uma interpretação ali, pode ser verdade, pode ser mentira, mas o que espanta é a velocidade do caso contra Janones. Isso tramitou em poucos meses, enquanto o caso de Carlos Bolsonaro já dura anos e não chega ao fim. Agora parece que está chegando, né? Despesa do judiciário bate recorde e chega a 132 bilhões. E desses 132 bilhões do judiciário, 119 bilhões, minha amiga, meu amigo, são de salários. Os salários do Poder Judiciário afrontam a nação. E diretriz do governo deve recomendar a gravação ininterrupta de câmeras em PMs. Bom, eu vou resumir para você essa história. O fato é que o Tarcísio de Freitas não queria as câmeras nos uniformes porque ele endossa a matança da Polícia Militar de São Paulo, que é uma das mais violentas do país. Agora, ele foi compelido, não é, porque o Ministério da Justiça determinou que as polícias devem usar as câmeras. Aí ele fez o quê, o Tarcísio?
Usa a câmera, mas pode desligar. Com isso, Tarcísio pretendeu anular a política de uso de câmeras corporais, que acabou, assim, reduziu em 80% a violência policial em São Paulo. E que é tudo o que o Tarcísio não quer. Uma polícia que fica matando negro pobre nas periferias, sendo culpados ou não, mas não existe pena de morte no Brasil nem para culpados, né? Seja como for, o Lewandowski deu outra no Tarcísio. Ele emitiu uma portaria que vai obrigar as polícias a manterem o equipamento ligado. Se desligar, é infração. Tarcísio e Nunes vão usar os evangélicos agora na quinta-feira, no Corpus Christi, e, na verdade, vão fazer campanha antecipada. E isso remete ao que aconteceu no 1º de maio com o Lula. Fizeram todo aquele escândalo e agora vão fazer a mesma coisa. Vai ter um evento, né? O 1º de maio era um evento dos trabalhadores e esse de quinta-feira é um evento dos evangélicos. E vai ficar tudo na mesma, pessoal. Vai ficar tudo na mesma. Por que que vai ficar tudo na mesma? Porque o Tarcísio de Freitas, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer campanha junto com o Nunes e não vai acontecer nada. Vai acontecer também uma multa, porque o TSE deixa essa janela de oportunidades, né? Enquanto isso, o Israel, que está se isolando numa velocidade progressiva, criou uma espécie de enorme campo de concentração nessa região aí de Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza. Foi montada uma armadilha para matar palestinos e funcionou a contento. 45 pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças. O mundo está chocado e ninguém consegue parar Israel. E, na verdade, aí o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, se ele não tomar uma providência contra Israel, ele vai perder a eleição, porque nos Estados Unidos a população está muito dividida sobre Israel. Apesar de ter muito judeu nos Estados Unidos, o fato é que uma grande parte da população está revoltada. Exército avalia condecorar Leite e Pimenta em Dia do Soldado no Rio Grande do Sul. A força não confirma o plano. A ala política do governo Lula vê a oportunidade de neutralizar a resistência do governador ao ministro extraordinário. Vamos ver o que acontece, né? Politicagem com aquele povo sofrendo não dá, né? E a Câmara dos Deputados vai acabar com os ratos. Mas, infelizmente, não são aqueles ratos de 2 pernas. São os ratos de 4 pernas. A Câmara vai ser desratizada, dedetizada. E a estética dos colégios militares, onde impera, como eu mostrei ontem aqui no canal, o preconceito, vai impedir tudo, vai remeter a escola ao século XIX, vai impedir namoro entre alunos, vai impedir qualquer manifestação cultural da juventude. Se quiser colocar um piercing, quiser colocar uma tatuagem, quiser usar um cabelo diferente, não pode. Vão ser transformados em pequenos robôs, porque essa educação militar, ela transforma homens em robôs para matar. Na verdade, o que é o militar? A instituição militar é uma instituição para guerra, para você transformar homens e mulheres em robôs que vão obedecer ordens, vão passar a vida obedecendo ordens, inclusive com vistas a uma possível guerra. Não é um comportamento para a vida. Isso vai sufocar manifestações culturais, vai sufocar a inteligência dos alunos, e isso está chegando a acontecer por conta de uma população que está sendo enganada e levada para o abismo.
E por fim, o Lula falou com o Oliver Stone, que fez o documentário sobre ele por telefone, e o Oliver Stone diz que vem ao Brasil lançar o documentário sobre Lula, que tem o sugestivo nome de Lula. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.